Olá, viva! Estamos de volta para mais um Educar-te em Ciência. Nesta nova temporada vamos falar de manuais escolares, da importância que os manuais têm para os alunos, para os professores, também para os pais e encarregados de educação, e vamos falar dos desafios para melhorar estes manuais escolares, para os tornar mais atrativos e mais eficazes na aprendizagem. Nesta edição temos o professor Nuno Crato, o presidente da Iniciativa Educação. Obrigada por mais esta presença, bem-vindo. Professor Nuno Crato, o que é um bom manual escolar? Que características deve ter? Muito obrigado, isto é um gosto estar aqui outra vez para discutir estes temas sobre ciência e educação, em que é que a ciência pode ajudar a educação a ser pensada, porque é muito importante, julgo eu, que nós discutamos os problemas da educação com base em dados, e se possível científicos, com base em dados, na experiência dos professores, dados estatísticos, dados da psicologia cognitiva, etc. O que é um bom manual? É uma boa pergunta, mas é uma pergunta um pouco difícil. Um bom manual é aquele que ajuda os professores, que ajuda os jovens, que ajuda os pais, que ajuda todos a estudar ou a ajudar os outros a estudar, não é? No caso dos professores é para ajuda-os a orientar bem as aulas e, no caso dos alunos, ajuda-os a reestudar as matérias e, no caso dos pais, ajuda-os a ajudar os filhos, porque muitas vezes os pais são confrontados com dúvidas dos filhos e uns podem saber, mas não sabem exatamente a maneira como foi ensinado. E é bom referir-se à maneira como se foi ensinado. Outros não sabem, mas lendo um manual, 2 ou 3 páginas, como são adultos, mais rapidamente entram dentro do problema e podem ajudar os filhos. Ou às vezes a ajuda pode ser simplesmente onde é que está, já leste, aí me entendeste, então lê outra vez, qualquer coisa desse tipo. Portanto, um bom manual é um manual que faz tudo isto. Agora, do ponto de vista da estrutura de um manual, que é outro tema, como é que um manual consegue fazer bem isto? De acordo com os estudiosos de manuais escolares, que não são muitos, mas existe alguma investigação sobre manuais escolares, de acordo com os estudiosos, um bom manual é aquele que ajuda a estruturar as matérias. Ou seja, nós temos um currículo, esperemos que o currículo seja bom, umas vezes é melhor, outras vezes é pior, mas esperemos que o currículo seja bom, e queremos que um manual organize o currículo de forma a que os planos de lições, os planos de estudo, as leituras dos jovens fluam todas com uma estrutura. Porque um bom ensino é um ensino que tem uma estrutura, tem aquilo que dizem psicólogos cognitivos, que dão uma aprendizagem significativa, ou seja, uma aprendizagem em que as coisas se encaixam umas nas outras. E essa estrutura é muito importante. Tem que haver clareza, não é? Tem que haver clareza também, isto do ponto de vista da redação, e uma série de outras coisas, tem que haver ilustrações apropriadas. Isto é um mundo de questões. Mas a estrutura, eu diria, talvez a estrutura seja boa. Para um bom manual, o ter uma boa estrutura talvez seja a característica fundamental. Depois, claro, tem que estar bem explicado. Porquê é que isto é importante? Porque o ensino não deve ser um conjunto disperso de coisas. Quer dizer, não faz sentido nenhum um jovem um dia estar a estudar triângulos, no dia seguinte ir estudar divisão de frações, depois voltar aos triângulos, depois passar para os ângulos. Quer dizer, isto é matemática. Sequência e também um pouco de previsibilidade. Previsibilidade e estrutura, de forma que o jovem, quando está a estudar os ângulos, quando está a estudar, por exemplo, os triângulos, comece por o que é um segmento de reta, o que é a interseção de segmentos de reta. É uma figura fechada, o que é que isso quer dizer? Os ângulos, como é que eu vou estudar os ângulos internos de um triângulo? Quer dizer, as coisas devem estar estruturadas de forma que tudo faça sentido ao jovem e que não seja um bocadinho de triângulo aqui, depois uma atividadezinha de outra coisa qualquer acolá. E um bom manual pode ajudar a fazer isso. Claro que os professores menos experientes têm a lucrar mais com o manual do que os professores mais experientes. Os professores mais experientes conhecem bem as matérias, já têm a experiência de as ensinar, portanto podem eles organizar as coisas de forma um pouco pessoal. Mas até também, na preparação das aulas. Até na preparação das aulas. Mas eu acho que este ponto é importante e há muita polémica sobre isto,
que é, essa organização não deve ser diferente da do manual, ou não deve ser muito diferente, porque não faz sentido nenhum um professor estar a explicar uma coisa de uma certa maneira e o manual dizer de outra maneira. O manual parte de A para B e o professor está a explicar de B para A, confunde o aluno. Até a terminologia, até os símbolos, por exemplo, em matemática. Olha, o meu caso pessoal, eu quando dava aulas de uma certa matéria, de séries temporais, por exemplo, eu adotava os símbolos dos livros, não adotava os símbolos que me apetecem. Porquê? Porque se já faz confusão a um aluno olhar para um símbolo um triângulozinho invertido, por exemplo, um gradiente, olhar para um símbolo que não conhece e tentar automatizar que este símbolo significa isto para depois conseguir entender as coisas, já lhe pode fazer confusão isso. Quando imagina se aparecerem 2 ou 3 símbolos diferentes, ou se o professor escrever um símbolo e o manual tiver outro. Portanto, o manual deve ser uma ajuda neste sentido. Isto é muito importante, tanto para bons professores como para professores que têm menos experiência. Pois há os professores que também já têm muita experiência, alguns preferem apostar nas fichas, mas isso pode também não ajudar muito o aluno que, entre pares, seguem diferentes materiais. Sim, alguma diversidade pode ser seguida, mas não exageremos, julgo eu. Quer dizer, os próprios bons manuais têm fichas ou têm os exercícios que estão no manual e que ajudam a reestudar a matéria. Quer dizer, o manual, o professor às vezes, ou todos nós, professores, às vezes temos nossa individualidade e achamos que deve ser assim. Mas às vezes enganamos-nos porque deve ser assim, não. Deve ser da melhor maneira para os alunos entenderem. E é isso que a investigação que existe sobre manuais essencialmente aponta, é que o manual deve estar ao serviço da transmissão de um conjunto de conhecimentos e práticas e destrezas para os alunos treinarem. O manual é também algo que o aluno usa para estudar para um exame, por exemplo. Então convém que esteja bem organizado. E depois há um conjunto de coisas... A escrita, por exemplo. A escrita não é? A escrita deve ser o mais simples possível, o mais direta possível, o mais não ambígua possível. Este problema da não ambiguidade é uma coisa que é uma espécie de fixação minha, porque uma pessoa quando escreve uma coisa deve colocar-se na perspectiva do outro. Será que o outro entende exatamente aquilo que eu estou a tentar transmitir ou aquilo que eu escrevi o outro vai entender de maneira diferente? O problema da ambiguidade nas explicações dos manuais é terrível, quer dizer, pode surgir onde menos se espera. E então é bom que o autor de um manual tenha o máximo cuidado para reduzir essa ambiguidade e para conseguir que os jovens, quando leiam, captem exatamente aquilo que é importante. E depois uma série de outros pontos, por exemplo, as ilustrações. Há muitos manuais que utilizam ilustrações indevidamente. Porque a ilustração deve ser exatamente isto, é uma ilustração, está a ilustrar um conceito, está a colocar de forma visual aquilo que o texto está a colocar de forma verbal. E quando o manual o faz, deve conjugar as duas coisas. Os psicólogos estudaram isto muito, há uma coisa chamada dualidade de Pavio, que é uma descoberta deste psicólogo, de que nós temos como que 2 canais de entrada no cérebro, um canal visual e um canal verbal. O verbal pode ser escrito e pode ser lido, pode ser oral, e que as duas coisas, nós conseguimos ver as duas coisas ao mesmo tempo sem entrar em conflito. Ao contrário, por exemplo, de uma explicação. Se está um professor a explicar uma coisa na aula e está outro ao lado a explicar a mesma coisa com outras palavras, é uma confusão, não é? Ou quando estamos a ouvir uma conversa e dizemos, um de cada vez, por favor. Portanto, o verbal, se vem sobreposto, cria confusão. O visual também, se vem sobreposto, pode criar confusão. Agora, nós temos a capacidade de estar a ouvir ou estar a ler alguma coisa que nos está a ensinar e, ao mesmo tempo, ter uma ilustração que nos faz sentido sobre isso. Por exemplo, podemos estar a dizer, sei lá, os leões têm... Espero agora não dizer nenhum disparate, mas os leões têm garras afiadas e têm músculos potentes. E se houver ao lado uma fotografia de um leão, as duas coisas conseguem entrar no nosso cérebro ao mesmo tempo. Mas se houver ao lado uma fotografia de uma girafa,
só faz confusão ao aluno. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, não é? Ou se houver uma fotografia com girafas e leões e o rato Mickey, quer dizer, o que é que está ali aquela imagem a fazer? Isto também é uma ciência, isto tem sido muito estudado. E as ilustrações muitas vezes cometem um pecado de serem distrativas do essencial. Quer dizer, a ilustração pode estar a explicar o leão e as garras do leão e ajudar este texto, ou pode estar a falar outra coisa, que o leão tem os olhos azuis quer dizer, então a ilustração deve conjugar estas coisas. A ilustração distrativa é um pecado capital de alguns manuais. Professor Nuno Crato, como é que os manuais devem, se é que há uma ciência para isso, mas como é que devem abordar temas sensíveis, por exemplo, na história, descobrimentos, guerra colonial, descolonização, ou por exemplo, na disciplina de cidadania, o tema da educação sexual, que está nas últimas semanas envolto em polémica. Alguma ciência para isso? Eu não sei se há ciência sobre isso, mas há uma grande polémica, não é? E eu percebo que as pessoas sejam sensíveis a certas coisas, que certas culturas sejam mais sensíveis do que outras a certas coisas. Eu percebo isso. E os manuais devem ter um princípio de razoabilidade. Quer dizer, não vão dizer que tudo o que nós fizemos em África foi fantástico, porque não foi. Mas também nem tudo o que fizemos em África foi horrível, porque também não foi. Quer dizer, e não é preciso estar a discutir nestes termos, mas pode-se relatar, por exemplo, o debate sobre o mapa cor-de-rosa, a travessia da África de costa a costa, do ponto de vista de informar os jovens e perceber o que é que está por trás daquilo. E, às vezes, nós tentamos ver política por trás de tudo. E é verdade que se formos ou ideologia por trás de tudo, se formos ao fundo, há sempre ali alguma ideologia. Mas nós estamos a fazê-la ressaltar quando, julgo eu, devíamos tentar ressaltar os factos, o conhecimento, a informação sobre os conflitos que podiam existir e que existiram, sobre os grandes movimentos da história. Estamos a falar de história, que é uma matéria mais suscetível desta discussão, não é? Portanto, eu diria, um pouco de bom senso, não exagerar, não esconder as coisas, que esse é um problema gravíssimo. Por exemplo, nós vamos dizer aos jovens para não lerem certas partes dos Lusíadas, porque os Lusíadas têm partes que são racistas, não tenhamos dúvidas. Mas também é importante que os jovens entendam que o nosso maior poeta vivia numa época em que aquilo era normal, em que aquele era raça, e outras coisas que dos Lusíadas que não, vistas na cultura de hoje, são chocantes. E então deve-se ocultar isso? Eu julgo que não, deve-se com naturalidade ler. Isto agora estou a dar a minha opinião, não estou a falar de ciência. Deve-se com naturalidade explicar o que se passou, o que é que o Camões dizia, qual era a cultura da época, e passar à frente. Não estar sempre à volta daqueles aspectos, porque senão o jovem não lê nada do poema, não é? O que é que eu diria que talvez haja de mais científico que se possa adiantar sobre estes temas? É a ideia de que as discussões ideológicas e políticas não devem ocultar a informação e a formação dos jovens. E os jovens já de si, quando estão na escola, são tão pouco sobre a África, sobre o que foram os descobrimentos, sobre o que foram as viagens marítimas, sobre o que era a poesia no século XVI. Quer dizer, sabem tão pouco sobre isso, que se nós estamos sempre a dizer, não, cuidado, porque isto, porque aquilo, porque aquilo outro, a certa altura não se estuda nada. Portanto, isto é a minha opinião mais... É aquilo que eu diria que é mais científico, que é que nós não podemos, com a ideologia, evitar a aprendizagem. Eu diria que é esta a questão essencial. E há exageros. A pessoa pode dizer o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é um teorema racista, porque foi feito por um homem branco, e porque isto, e porque aquilo, e porque aquilo outro. Por amor de Deus. Quer dizer, se estamos sempre nesta discussão, o aluno não aprende o que é o Teorema de Pitágoras. Portanto, vamos tentar aprender o que é o Teorema de Pitágoras, que por acaso não foi só Pitágoras que descobriu, também outros matemáticos de outras regiões e de outras etnias também descobriram. Portanto, enfim, é o que eu gostaria de dizer sobre isto, porque também se andamos à volta disto, a altura só falamos disto. Uhum. E numa altura em que há uma multiplicidade de recursos digitais ao dispor tanto de alunos como de pais, de professores, o manual escolar é passado
ou é futuro ainda? Eu acho que é as duas coisas, porque, primeiro, eu julgo que um bom manual escolar pode ser digital. Não é obrigatório que seja escrito, que seja em papel. Embora eu julgue, é a minha opinião, e há vários estudos sobre isso, que em papel se fixa mais o que se lê do que no digital. Eu leio muito digital. Porque é mais prático para mim, porque posso sublinhar, porque fica, depois vou ver quais são os digitais. Quer dizer, por exemplo, vou sublinhar um livro, a não ser que a pessoa risque o livro todo ali de vermelho e tal. Sublinhar um livro, o que é que eu faço? Faço com um lápis, uma notinha, não estrago o livro. Depois vou à procura da notinha. Onde é que eu tinha isso? Não é? O digital não. É possível ir ao fim, o Kindle ou o sistema que seja, ir ao fim e dizer onde é que eu sublinhei. E vou lá rapidamente e vou ver isso. Tem essas vantagens. E para estudar isso também é bom. Mas o que as pessoas que têm estudado este problema concluem é que o papel continua a ser melhor quando se trata de estudar um assunto. Por exemplo, para ler um romance já é quase indiferente, seja em papel, seja... É o que os estudiosos que têm estudado isto dizem, seja em papel, seja digital. Mas para estudar um tema, para estar à volta dele, voltar à frente, voltar atrás, etc., ir à frente, voltar atrás, para isso é melhor, continua a ser melhor o papel. O que é que eu julgo? É que as duas coisas se podem complementar muito bem. Por exemplo, nós estamos a ensinar uma história, por exemplo, as invasões francesas. Estamos a falar as linhas de Torres e mais isto e mais aquilo. Às vezes mostrar um vídeo sobre isso ajuda muito, que é uma coisa que o manual não pode ter, não é? O manual em si não pode ter, mas pode ter um link para um vídeo. Ou pode ter uma versão digital que tem um link para o vídeo quando se carrega nele. Isso enriquece imensas coisas, porque as pessoas estão a dizer, e batalhas, a batalha de Aljubarrota e tal. Se nós formos ver o campo de Aljubarrota, que conseguimos ver num vídeo, se formos ver vídeos sobre armaduras medievais, como é que eles iam equipados, como é que as coisas são feitas, os jovens aprendem muito. Os jovens e os adultos aprendemos todos muito. Eu julgo que a grande vantagem do digital é que consegue trazer este tipo de coisas que o papel não traz. Então, eu julgo que as duas coisas se complementam e os manuais atuais são assim, os manuais atuais. Outra vantagem do digital, por exemplo, que pouca gente pensa nisto, porque pouca gente sabe o que é normal. Há editoras que têm manuais digitais com tradução automática. O que é que quer dizer? Quer dizer que um jovem ucraniano e um jovem, está a ver, e um jovem marroquino que não conhece ainda bem a língua pode traduzir o manual, estar a ler no manual digital. O aluno estrangeiro. Ajuda muito o aluno estrangeiro, não é? Depois é preciso que não se exagere, que não fique sempre assim, porque senão não aprende a língua do país onde está a viver e que deve aprender, deve ser uma prioridade. Mas são recursos que são muito, muito valiosos e, desse ponto de vista, o digital é uma coisa fantástica. E como é que sabemos que estamos a escolher um bom manual nas escolas? Aqui entramos no campo da avaliação, da certificação, que teve um longo avanço nas últimas décadas. É verdade, é verdade. Em 2006, salvo erro, sai uma lei do livro escolar, que é uma boa lei. Julgo que foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República. Depois ela é concretizada em 2007, salvo erro. Agora não me lembro exatamente as datas, mas é à volta disso. E depois essa lei é mais concretizada em 2012, salvo erro. Portanto, é uma lei que estabelece o seguinte. Estabelece que os manuais devem ser... Nas escolas deve haver liberdade de escolha de manuais. Mas julgo que isto é um princípio importante porque nós tivemos um tempo em que era o livro único e agora não gostávamos disso, gostávamos que houvesse alguma concorrência entre o livro único e que a escolha não fosse só uma comissão de sábios dirigida pelo ministro, como era antigamente. Mas desculpa, agora estou aqui a fazer um parênteses. E então, pode-se escolher entre vários manuais, mas é bom que esses manuais, dentre os quais se escolha, tenham passado por algum processo de certificação. E isso é o que a legislação permite neste momento. E esse processo de certificação pode ser feito por diferentes entidades e o mesmo manual pode ser, isso julgo que não tem sentido, mas manuais da mesma disciplina podem ser uns certificados por uma entidade, outros certificados por outra entidade. E isso também dá uma informação às pessoas. E há uma coisa importantíssima aqui, é que a entidade está lá na capa ou na primeira página. Ou seja, é corresponsável por erros que aquele manual possa ter. Julgo que os manuais evoluíram imenso por isso.
que é que eu... E foram feitas várias correções. Foram feitas muitas correções. Que dados é que eu tenho que possam dizer isto? Porque não há nenhum estudo sobre isto, infelizmente. Os dados que eu tenho eu conheço, e muita gente conhece, isso pode-se corrigir, dezenas e dezenas de pareceres com os erros detectados. E os erros detectados são, em alguns manuais, são da ordem das centenas. O que quer dizer que aquele manual, depois do processo de certificação, melhorou em centenas de pontos particulares, não é? E isso significa que que a certificação é positiva. E o aluno deve guardar os manuais escolares? Porquê? Bem, nós temos aqui uma situação nova. É que os manuais agora são oferecidos e depois têm que voltar à escola. Alguns, não todos. Têm que voltar à escola. Portanto, aqui introduz um outro problema. Mas eu julgo que é bom guardar os manuais, em geral. Ou seja, não é preciso que sejam todos, não é preciso que seja... Há manuais que são coisas muito específicas, que até passam um pouco de moda ou que mais tarde têm desenvolvimentos diferentes. Mas os manuais, sei lá, uma gramática. É muito importante ter uma gramática, acho eu. E o jovem conservar uma gramática. Sei lá, uma edição comentada dos Lusíadas. É fantástico, não é? Temos aquela edição, aquele livrinho azul, que já nem me lembro qual é a editora, mas é um livrinho azul com os Lusíadas encadernado, tem lá aquelas notas todas. Aquilo é uma coisa boa de conservar. Um bom manual de física, um bom manual de matemática, porque o aluno pode voltar atrás. E este voltar atrás, eu julgo que é uma das coisas muito importantes do manual, que são muito diferentes dos elementos dispersos. É que, vamos supor o seguinte, vamos supor que eu estou na universidade, estou a estudar para a universidade, entrei na universidade e aparece-me uma definição de matemática, de limite. E eu digo, esta definição, mas eu não conheço isto, não era isto que eu dava. Eu posso voltar, se eu puder voltar atrás ao meu manual de matemática e ver, a definição, afinal, é diferente esta definição, mas o resultado é o mesmo. Ou seja, está a definir o mesmo objeto da mesma maneira, de maneira diferente, mas está a definir o mesmo objeto matemático. E isto é um diálogo que um estudante, quando o tem, se enriquece imenso. Porque começa a dizer, afinal havia maneiras diferentes. Não é a definição que está errada. Era eu que não estava a ver que havia maneiras diferentes de o fazer. E poder voltar atrás. Ou então, um assunto que já está estudado, sei lá, no liceu já sabe o que são sucessões e limites de sucessões. Chega à universidade, tem a mesma coisa. E diz, isto eu já sei, porque vou voltar atrás para reestudar se caso o manual da universidade não tenha isso. Eu julgo que esta parte do diálogo do jovem com o manual é uma parte muito importante da sua aprendizagem. O manual eu estou a dizer isto, desculpe só dizer uma coisa, eu estou a dizer isto e pouca gente o faz, assim desta maneira tão explícita como eu estou a dizer, e eu próprio, quando estava a estudar, também muitas vezes não o fazia, despachava as coisas, mas acho que é uma coisa importante de ser recomendada, desculpe. Não, era esse. O manual escolar é de uso corrente nas escolas há várias décadas, há pouco o professor falou do livro único, ainda tenho aqui 2 exemplares do tempo do Estado Novo. Bem curiosos. A História de Portugal e Ciências Naturais, finais dos anos 50, anos 60. De qualquer forma, o professor já disse que há pouca investigação ainda sobre este tema, mas há aqui um contributo do professor Nuno Crato, o Manual Escolar. Isto começou por ser uma edição em espanhol, não é? É verdade. No ano passado e, entretanto, esta primavera, eis que a editora Almedina publicou a versão portuguesa. E é uma versão que os meus amigos espanhóis não me ouçam, mas está melhor que a espanhol. Não só tem mais imagens, como beneficiou da experiência de ter escrito aquele outro livro em espanhol. O meu espanhol é fraco, mas, enfim, com ajudas da editora, saiu no bom espanhol, creio eu. Este livro não é um livro propriamente de investigação, é um livro de síntese de investigação. E uma das coisas que me surpreenderam foi, quando comecei a preocupar-me com este tema, foi verificar que existe investigação dispersa, mas que não existe tanta quanto deveria. Todos os estudiosos de manuais se queixam disso. Não existe tanto quanto devia, ou quanto mereceria, e está pouco coligida. Quer dizer, há poucos, mesmo no mundo inteiro, há poucos livros que se dediquem a estudar e a apresentar os manuais escolares. E isso levou-me a fazer este livro, que me deu imenso prazer,
deu-me imenso prazer escrever este livro, porque estudei muitas coisas, umas relembrei-me de como é que era a minha vida, portanto, como é que era o meu uso do manual. É um livro que eu tenho imenso gosto. E é repara aqui uma coisa no subtítulo que eu acho interessante, que é, o livro chama-se O Manual Escolar, Como Conceber, portanto, também para quem seja autor, pode se calhar ler com utilidade aqui alguma coisa, selecionar, cá estamos, é esse problema, como é que se seleciona, e para isso nós temos uma série de regras, não é? E há experiências de muitos países do mundo, e em Portugal há uma grande experiência também sobre isso, uma série de critérios são importantes para selecionar, e depois como utilizar um bom manual para uma aprendizagem ativa. Eu julgo que esta frase é curiosa, é propositada, como é evidente, e é propositada para dizer o seguinte: um manual, que é um instrumento, que uma pessoa pode dizer, é um instrumento tradicional, é um instrumento que existe há uma centena e meia, 2 centenas de anos, um manual escolar é um instrumento que, apesar de ser um instrumento tradicional, pode servir para uma aprendizagem ativa, ou seja, ativa na mente, não é ativa de andar aos pulinhos na sala de aula. Também pode. Mas... Depende das aulas. das aulas. Mas acho que esse é um aspecto importante e que a investigação científica sobre manuais nos mostra. É que se nós seguirmos uma estrutura de exposição clara, e se as aulas seguirem uma estrutura de exposição e depois voltarem atrás com exercícios, com perguntas, com atividades, com projetos, se o fizerem, a aprendizagem é ativa. Ativa porquê? Porque ajuda o aluno a pensar. Este tema dos manuais escolares vai ser um dos tópicos de discussão na primeira conferência da Iniciativa Educação. É verdade. Vai ser a conferência Educar-te em Ciência, mesmo nome do podcast. O que é que podemos levantar do véu dessa sessão? Olha, a conferência vai ser dia 25 de outubro. A Iniciativa Educação vai organizar, esta é a sua primeira conferência, é uma conferência de prestação de contas das atividades que temos desenvolvido, sobretudo na leitura, na aprendizagem da leitura e outras, no ensino profissionalizante, na divulgação científica. É uma experiência de prestação, é uma conferência de prestação de contas, mas nós temos a sorte de ter muitas sessões muito interessantes. Começa com um Prémio Nobel da Economia, e as pessoas perguntam, economia, o que é que a economia tem a ver com isto? Tem muito. Porque os economistas desenvolveram métodos que são recentes, são métodos do fins do século passado, portanto, nos anos 1990, desenvolveram métodos de análise de fenómenos sociais que têm sido aplicados ao estudo da educação. E vem um Prémio Nobel exatamente que tem falado sobre isso, é uma das pessoas que mais tem desenvolvido esses temas e é uma das pessoas que tem estudado temas específicos, por exemplo, como é que deve ser a avaliação das escolas, como é que deve ser a avaliação dos alunos, etc. E no fim, depois percorremos vários aspectos, temos manuais, uma discussão sobre manuais escolares, vem cá, isso é muito interessante, acho eu, vem cá uma organização especializada em fazer a chamada realidade aumentada, que é uma coisa que os manuais podem utilizar, por exemplo, os manuais podem ter um link para uma coisa, estamos a estudar o coração, e tem um link para o coração e vê-se um vídeo do coração, aumenta e vê-se um vídeo do coração a mexer. Isso para atrair a curiosidade dos alunos é fundamental. Isso é uma coisa muito gira e eles têm-se especializado em criar esta realidade aumentada ao serviço da aprendizagem. Portanto, não é uma bonecada que para ali está, são bonecos específicos e que são coisas extremamente difíceis de desenvolver, mesmo com a inteligência artificial, são difíceis de desenvolver para serem bem organizados. Histórias de armaduras medievais, que estávamos há bocado a falar, eles têm imagens que aumentam e depois pode-se ver de um lado, ver do outro, etc. Vamos ter isso na discussão dos manuais escolares e várias outras coisas sobre a leitura, uma sessão sobre a leitura e no fim vai falar um grande neurocientista que é o Stanislas Dehaene, que é presidente do Conselho de Educação Científico de Educação francês, que é um grande neurocientista, tem o instrumento mais poderoso do mundo para analisar o cérebro em ação. E, portanto, julgo que vai ser uma conferência interessante, dedicada a professores, mas todas as pessoas que tenham interesse nestes temas de ensino estão bem-vindas. Inscrições a decorrer, conferência dia 25 de outubro, é um sábado, na nova SBE. Professor, estamos a chegar quase ao fim. Ideias principais a reter sobre manuais escolares? Primeira ideia, eu diria, o manual escolar é um instrumento bom de aprendizagem
Não interessa se é novo, se é velho, se é meio digital, se é meio em papel. Deixemos essa discussão de lado. Tentemos o melhor dos dois mundos. Tentemos utilizar o papel e utilizar o digital para o manual escolar. É um instrumento fundamental para a aprendizagem organizada e ativa. Porquê é que eu digo organizada? Organizada porque é estruturada. As coisas sucedem-se umas às outras. Estamos a estudar história e não aparece a Revolução Francesa aqui e depois no dia seguinte um bocadinho da pré-história e dos cromlechs. Não faz sentido nenhum. O manual escolar, quando é um bom manual escolar, tem as coisas organizadas de forma a facilitar uma aprendizagem ativa e significativa. Ativa no sentido em que o jovem que vai questionando, vai pondo a mente, vai tentando relacionar os conceitos, e significativa e nesse sentido que vai dando significado aos conceitos de acordo com o que já sabe sobre outros, que é decisivo. Portanto, o manual escolar é um instrumento fundamental para organizar a aprendizagem e, como tal, é útil a professores, como disse, a professores, a alunos, a famílias e a toda a gente que trabalha em educação. É útil também aos autores de exames, por exemplo. É um instrumento, os manuais escolares, quando são bem feitos, são instrumentos preciosos. Eu diria, são instrumentos fundamentais para todos, talvez mais fundamentais para aqueles que têm menos experiência, mas são fundamentais também para as pessoas que têm experiência. É isso que a investigação científica tem mostrado em vários países e em vários casos. E os manuais escolares, como tal, devem ser bem utilizados. Eu diria que este é outro tema também importante, é que os manuais escolares devem ser lidos pelos alunos, o professor deve ajudar os alunos a ler os manuais escolares e devem ser constantemente referidos. Quer dizer, se o professor diz, está aqui o manual, e agora vamos fazer outros exercícios, não está a incentivar a leitura do manual. Se diz, está aqui o manual, abram na página 37, vejam lá se isto está bem explicado. Percebem o que está aqui, então façam favor, resolvam o exercício da página 63. Se está a fazer isto, está a incentivar os alunos a utilizar o manual como um instrumento de aprendizagem ativa, em que eles vão ativar a sua mente. E assim chegamos ao fim. Agradeço ao professor Nuno Muito obrigado, Grado. Voltamos na próxima semana com mais um episódio do Educar-te em Ciência.